E aí, pessoal, como é que vocês estão agora? Hoje é um dia fenomenal para nós, 12º episódio. Eu vou começar aqui um bate-papo com nada mais, nada menos que o pastor Heber Silva. Para você entender quem é o nosso entrevistado de hoje, a pessoa com quem a gente vai partilhar o pão, 37 anos de ministério pastoral e 42 anos pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, isso não tem palavras. Heber, é uma alegria ter você aqui nesse encontro. O nome do nosso encontro é Partilhando o Pão, então a gente vai partilhar o pão, que é Jesus, e nós vamos conversar pelo tempo que Deus nos direcionar. A alegria é minha, apóstolo. Estou muito grato a Deus também. Estar com o irmão é sempre um prazer, uma alegria. Ver o progresso da igreja, essa veiculação da comunicação, essa visão, essa perspectiva de dimensionar o ministério, me empolga, não é? Estou muito grato a Deus pelo privilégio e uma alegria falar com você que está aí do outro lado, desejando a você a doce paz do Senhor. Estou muito feliz e grato a Deus pelo convite, apóstolo. Muito legal. Heber, vamos começar essa caminhada que a gente tem aqui. Eu queria que você falasse para nós como é que foi a sua conversão. Eu sei que você teve um tempo no Evangelho, depois você se afastou. Vamos começar desse período aí, porque tem muita história para ser contada aí. O Espírito Santo vai falando com você, você vai falando aquilo que é para compartilhar, porque eu tenho certeza que você vai tocar em muitas vidas hoje. Apóstolo, eu nasci numa família cristã, evangélica, batista. Meu pai, diácono, já era um veterano, eu sou filho temporão. Minha mãe, uma serva do Senhor, intercessora contundente. Minhas irmãs, 2 diaconisas e uma obreira formada na 2ª turma do IBER, quando o Uau! IBER se chamava ITC. É um outro tempo, hein? Instituto Treinamento Cristão para Moças. Eu cresci ouvindo da minha casa falar em Miss Dorine, Miss West, eram as professoras do ITC, as missionárias americanas, né? Meus irmãos, pastor Levi, saudosa memória, já está na glória, pastor Ezer está vivo, tem 84 anos, ele é 12 anos mais velho que eu. E eu cresci nessa família, né? Minha vida era a nossa casa, a igreja, a escola. E assim foi. A adolescência também, na igreja, fui batizado na primeira igreja batista de Vigário Geral, Uau, Rio de Janeiro. lá no Rio. Mas morávamos em Caxias, fui para a igreja da Pauliceia, e aos 16 anos fui para Memorial. Memorial de Igreja Caxias. Batista Memorial, Duque de Caxias. Aos 18 anos fui para o Exército. E ali as coisas começaram a mudar, né? Porque às vezes estava de serviço no final de semana, Não ia ao culto. não ia ao culto. Se eu estivesse no serviço de sábado, chegava em casa às 10 horas da manhã, de domingo. Se tivesse de serviço no domingo, era manhã e noite fora. E outras amizades, outros relacionamentos. E aquilo foi me distanciando do processo natural de estar na igreja. Quando saí do exército, entrei para a universidade. E aí a cabeça virou, Por a vida completo. virou de cabeça para baixo. Isso foi em 1968, 69. Uau, no auge da O Revolução. movimento, o auge da Revolução foi... 68 foi o ano em que a Uni foi fechada, não é? Disse que é o ano que não acabou, não é? Muita coisa aconteceu. E para quem era militar, convivia com muita coisa. E eu saí de um lado, em 68, e entrei para o outro lado, que era a universidade, que era Ué, a resistência à Revolução. O nó foi tremendo. Eu virei hippie. Hippie, Hippie. Virei hippie. Comecei paz e amor, isso e tudo E mais. tudo mais, pastor. Eu não tinha prevenção. Por quê? Eu fui embaixador do rei, evidente, e ontem, pregando lá em Nova Iguaçu, encontrei meu conselheiro de embaixada, pastor Newton Belize. Foi uma emoção muito grande, Uau. uma alegria muito grande. E eu não tinha motivo algum, não era revoltado com nada, foi
simples aventura mesmo, né? Coisa de jovem. Coisa de jovem, aventura. Eu recebi uma informação quando eu entrei para a universidade que eu fazia parte de 2% da população brasileira. Naquela época, no ano de 69, o Brasil só tinha 2% da sua população Nas universidades. matriculada em universidade. A minha vaidade foi sem limites, né? Comecei a dar aulas, comecei a ganhar dinheiro, né? Comprar carro. O movimento era todo próprio para a aventura. Como a minha experiência de fé era uma experiência muito caseira, claro que eu quis me batizar, claro que eu pedi o pastor Samuel Macedo para me batizar, claro que eu levantei a mão no apelo que foi feito na Embaixada do Rei, quando era embaixador do Rei. Tudo isso aconteceu. Mas a violência, a mudança foi muito violenta. Muito não é? violenta. Muito violenta. Sem nenhum E anticorpos eu não pra... estava, de fato, preparado. A minha namoradinha era da igreja. A minha namoradinha era da igreja. De repente, eu entrei num turbilhão de gente que eu tinha amigas que eu não sabia nem de onde vinha, e colegas e amigos acampantes naqueles campings de hips, que eu nem sabia de onde vinha, mas todo mundo era irmão, todo mundo era amigo, né? E a minha vida, de fato, mudou muito e eu fiquei até 1975 nessa vida. Uau. Né? Foi muito difícil, porque eu era um professor muito dedicado. Mas você era um hippie trabalhador? Trabalhador. Do trabalhador. proletariado? Exatamente. Esse eu já era um hippie diferente. Para você ter uma ideia, eu ia dar aulas de chinelo de pneu com couro. Chinelo de pneu. Chinelão de pneu com couro, macacão Lee, como chamava, jeans. Sim, sim. Né? Sem camisa, muito magro, porque eu não dormia. Vivia uma vida assim muito desregrada, né? E uma bolsa tiracolo, de couro também. Uma coisa assim, bem... Eu lembro dessa. Eu tinha 76, eu tinha 9 anos. Eu lembro que a gente cortava pneu para fazer chinelo. Exatamente, né? Era chinelão de pneu. Chinelo de pneu, isso mesmo. Usava aquele chapéu de Santos Dumont, de couro torto, assim. Meu Aquela Deus. coisa louca. E meus pais, coitados, eu temporão, meus pais bem idosos, muito consagrados. Meu pai pregador leigo do evangelho. Papai pregava no culto de ar livre todo domingo, né? Era todo diácono. domingo. Todo domingo Era tinha diácono, culto ao ar livre. tinha culto toda noite. E eu via meu pai às vezes. Minha família não tinha autoridade sobre mim. Tinha autoridade, aliás, mas não exercia. Porque eu era independente, o único universitário da família. Né? O orgulho era realmente uma dominante, luz. dominante, né? Mas no dia das mães de 1975, eu cheguei em casa às 6 horas da manhã. Sem saber de onde eu estava vindo. Por quê? Porque eu nunca chegava em casa domingo de manhã. Eu chegava na virada de domingo para segunda, 2 horas da manhã. Para dormir. Para dormir um pouquinho e trabalhar. Via de regra, eu faltava escola estadual, São João de Meriti, Colégio Estadual São João de Meriti, onde eu trabalhava segunda-feira. Faltava muitas segundas-feiras. Né? Porque o corpo não aguentava. Né? Para o irmão ter uma ideia, eu me casei naquele ano de 75, voltei em maio, casei em dezembro com 58 quilos. A mesma altura, 58 quilos era pele e osso. Agora, você imagina... Sim. 7 meses para trás, como eu voltei, não é? Mas até hoje eu não me lembro onde eu estava, se eu estava em Caxias ou se eu estava em Magé, com que grupo de amigos eu estava, se eram os de Caxias, se eram os de Magé. Você só sabe que chegou em casa domingo de manhã. Cheguei em casa às 6 horas da manhã, parei o carro na calçada, minha mãe estava sentada na cadeira da varanda. Eu espantei. Espantei, mas não atinei para o fato da data. Você não lembrava que era domingo? Nem que era o Dia das Mães. E quando eu desci a escadinha e entrei na varanda, ela levantou. Eu abracei, catingoso, sujo, mas não tinha jeito, não tinha como evitar. E dei um beijinho na cabeça dela, era baixinha. Sim. E ela falou assim, você sabe que dia é hoje? Eu lembrei que era domingo. Ela falou assim, te esperei a noite inteira. Eu atentei que era o Dia das Mães. Mas ela não tinha direito de me esperar, eu nunca vinha. Eu nunca aparecia em casa domingo de manhã.
foi eminentemente uma coisa de Deus. Graça, misericórdia. Porque há 2 anos atrás, apóstolo, eu tinha parado meu carro no vão central da Ponte Rio-Niterói. 2 meses antes. 2 anos atrás. 2 anos. 73, por aí. Eu parei o carro no vão central da Ponte Rio-Niterói para pôr fim à vida. Porque a família era toda crente. Eu era um sujeito que bebia, usava qualquer tipo de droga que aparecesse, não comprava droga. A droga aparecia. É muito interessante que algumas pessoas têm exatamente essa experiência. Elas não compram a droga, mas a droga aparece. Aparece. Eu não comprava droga. A cerveja chega, a droga sempre aparece. Uma coisa assim, estava numa barraca, né? Naquele camping, geralmente era ali pelo lado de Ponta Negra, Araruama, esse litoral do Rio de Janeiro. E, fulano tem isso, assim, assim. Aí quando a gente começava a querer ir lá, porque o movimento era lento, porque já estava bebendo há muito tempo e tal, quando a gente estava querendo ir lá, já estava chegando aqui. Aí era servido. Quer dizer, eu não sei como eu administrava o fato de ver as minhas irmãs diaconisas, a minha irmã mais nova, mãe da pastora Damares, obreira, meus irmãos, meu pai, minha mãe e eu naquele jeito. É porque você não pensa... A sua mente estava sempre entorpecida. Sempre A entorpecido. palavra diz, o Deus dessa era cegou-lhes o entendimento. Cegou-lhes o entendimento Você para teve que o não vejam a glória entendimento de Deus. cegado completamente. Exatamente. Quando cheguei, que vi a mamãe ali, velhinha e tal, lembrei que era o Dia das Mães, um nó na garganta, um arrependimento, uma dor, um remorso muito grande. Eu a abracei e fui entrando com ela para a sala. O meu pai rompeu um silêncio de 8 anos. 8 anos. Porque a minha exclusão se deu de uma forma assim. A igreja me amava muito. Eu cantava em quarteto, antes de ir para o exército. Eu cantava sozinho na igreja desde 10 anos, fazia solo. Uau! Então a igreja me amava muito. E a igreja sabia do meu mau testemunho. E todo mundo orava por mim, esperando que eu voltasse. E eu não voltava, não voltava, não voltava. Meu irmão, pastor Levi, falou dentro de casa. Eu não estava, mas ele falou, eu vou propor a exclusão do Heber, porque o testemunho do Heber é péssimo, e etc, e tal, tal, tal. Chegou na assembleia, no dia da igreja, ele pediu a palavra, mandou o pastor. Desligar você. Não, adicionar um item na ordem do dia. O pastor não quis adicionar exclusão do Heber. Ele falou, pastor, o Heber não pode continuar membro da igreja. O testemunho dele é péssimo. O pastor Rômulo Vieira Teles anotou, mas ia encerrando a assembleia sem chegar no ponto. Levi levantou e falou, pastor, falta um item. Eu estava esquecendo, eu sei que o senhor esqueceu. Eu proponho a exclusão do Heber. E o papai apoia. Não apoia, papai. O meu pai estava sentado no último banco, com a cabeça baixa, só balançou a cabeça. Eu não vi essa cena. Nessa cena, Mas lhe os foi diáconos, contado. a igreja me contou, né? O papai só balançou a cabeça, nem falou. E ele disse, não precisa mandar votar não, que ninguém quer excluir o Heber. Manda a irmã Vitalma, irmã de Ampliato Cabral, esposa de doutor Eudoxo, que lhe mostrei a foto hoje. Me diz a irmã Vitalma para escrever aí que o Heber está excluído por mau testemunho. E foi assim. Naquele dia que eu voltei, quando eu estou entrando para a sala com a minha mãe, papai vem saindo do quarto. Rompeu um silêncio de 8 anos, que ele só falava comigo, Deus te abençoe, e quando eu encontrava com ele, tomava a benção. Não havia conversa. Não havia nenhum diálogo. Porque eu era independente. Eu era o único que tinha carro. Eu não dependia dele para nada. Eu era universitário, já tinha terminado o curso. Era professor do Estado. Era professor da prefeitura, era professor nos melhores colégios da minha cidade, em Caxias. Não tinha, assim, muita liberdade, então não tinha conversa. Naquele dia ele rompeu o silêncio e falou, você podia ir à igreja hoje? Eu disse para ele, eu vou mesmo. Só que entrei para o meu quarto e apaguei. Apóstolo, quando eu acordei 1h da tarde, hoje as casas têm as suítes, né? Tem mais de um banheiro, mas naquela época era um banheiro só. Sim.
Eu tinha que sair do meu quarto, entrar na sala, passar para a cozinha. Na cozinha tinha uma saída para a copa, uma para uma área de serviço e depois da área Você- de serviço, o banheiro. E eles, Gente, e eles estavam almoçando na copa. A mamãe de costas para a cozinha e ele de frente para a cozinha. Quando eu passei pela cozinha para pegar a área de serviço e para o banheiro, de lá da copa ele falou assim, você não foi lá. E eu disse, mas eu vou à noite. E fui à noite, pastor. naquele dia, Deus te pegou. Foi o dia. Porque até hoje eu faço Não tem esforço. explicação. Eu faço esforço. Foi em 75. Nós estamos em 2022, 25, com 22, 47 anos. Eu me esforço várias vezes. Eu dei esse testemunho uns 6 anos pelo Brasil afora, porque eu cantava no Renascença e a gente fazia trabalho sábado e domingo. Num dos cultos era o meu testemunho. Sim. Geralmente no domingo à noite, quando era um dia do apelo, né? Eu não consigo lembrar aonde eu estava e por que é que eu fui para casa No domingo de manhã. A Quando verdade é que quando você chegar diante do Eterno, ele te ele conta. vai me falar, né? Vou ter Mas essa é aquela, eu revelação. vejo assim, é como se Deus, naquele dia, levantou você. Uhum, sem dúvida. Eu Vai tenho- pra casa. Tem certeza. Tem certeza. Sem você, Tem certeza. e o fato dela estar te esperando, Me esperando porque no Dia das Mães. foi um confronto Meu Deus no seu, do céu. no seu emocional. Desarmou completamente. Aí Um você- arrependimento total de tantos anos. Por expor a sua mãe aquilo. Tantos anos de Dia das Mães que não acontecia nada de eu estar em casa no domingo. Quantos dias das mães passaram? Meu pai rompeu o silêncio. E à noite eu fui mesmo. Tomei 3 banhos, apóstolo. Tomei aquele da hora do almoço. Aí, como estava mesmo concebida a ideia de ir à igreja, 3, 4 horas tomei outro banho. Na hora de sair, tomei outro banho para ver se desintoxicava. O cabelo era grande, enroladinho, coisa de hippie mesmo. ripongão mesmo, né? Lavei a cabeça 3 vezes com shampoo, com tudo, para ver se eu melhorava um pouco. Cheguei à igreja, todo mundo me abraçou. Todo mundo me abraçou. Os velhos, os diáconos, os jovens que eram jovens comigo, os adolescentes que sabiam, me conhecia da cidade, meus alunos que eram da igreja. Um dos colégios que eu lecionava, o diretor era membro da igreja, né? Então eu tinha uma convivência muito íntima com aquela igreja querida. O pastor, ao final da mensagem, fez o apelo. Mandou levantar a mão. Eu levantei da cadeira e fui lá para frente, chorando copiosamente, mas sem sentir força de levantar, de pisar. Como Chorando. se fosse o processo de levitação. Fui levitando. E ele desceu, porque ele assinou a minha exclusão de uma situação assim. A igreja não queria me excluir. A igreja me suportaria, não fosse a incisão do Levi, pastor Levi, meu irmão. Ele desceu do púlpito para me abraçar chorando também. Não teve mais órgão, não teve mais hino, não teve oração, não teve mais nada. Todo mundo levantou. Para te abraçar. Uma festa, um negócio que eu também nunca vi. Ué, a parábola do filho pródigo. Filho pródigo voltando. Voltou. E queria todo mundo abraçando, todo mundo alegre. E eu com meu carro sujo, cheio de coisa que não prestava. E saí dali, fui para casa. Cheguei em casa, mamãe não tinha ido à igreja. Papai já tinha falado para ela o que aconteceu. Ela estava chorando. Aí beijei, pedi desculpa, e pedia desculpa de novo, e pedia desculpa outra vez. Ela fez um café com leite quente para mim, uma torrada, tomei e fui para o meu quarto. Deitei, de barriga para cima, apaguei a luz, fiquei pensando na minha vida. Passou aquele filme todo, né? Tempo que eu perdi, joguei fora. E falei, agora, Senhor, só se eu me casar. E para eu me casar, só se for com a Dulcineia. Você ainda disse o nome? Porque ela foi minha aluna, lá na Escola Normal Dedo de Deus. E eu tinha namorado com ela. Nós namoramos 1 ano e meio. Na Copa do Mundo de 70, em julho de 70, ela não me suportou mais. Ela era muito consagrada, uma crente muito consagrada. E me conhecia da igreja. Ficou sabendo que eu era afastado. E me via afastadão. Mas não suportou. E ela disse, um dia, se você voltar para Jesus, quem sabe? Não é?
Porque a minha vida mudou, se transformou numa vida de muita devassidão. Eu cantava na igreja, fui cantar em boates, fui cantar em serestas. Uau. É porque vai caindo, vai Vai. É Jonas descendo. descendo. É um lento desvanecer. Você É vai verdade. perdendo a glória. Exatamente. É como se aquela palavra do filho, né? De Fini, Icabode. Foi-se a glória. Foi-se a glória de Deus. Vai perdendo e vai desvanecendo aquilo. Exato. Era um cinza, vai ficando embotado. Exatamente. Até ficar o encardido mesmo, ficar aquela coisa rota. É. Uma vida sem brilho. E ela ia na minha casa sempre. Mamãe dizia como eu estava. Quando estava chegando a hora de eu chegar em casa, ela ia embora, porque eu brigava com ela, perguntava o que ela estava fazendo ali. Eu sabia que a minha vida era outra e não tinha cabimento ela pensar em mim. Naquela segunda-feira fui trabalhar. O diretor do colégio que eu trabalhava, segunda-feira de manhã, no colégio estadual, ele me viu diferente. Na hora do recreio não fui fumar. Eu saía para fumar fora da sala dos professores, que era muita gente, fechado. Isso era maio, já era um pouquinho frio. E outro homem, voltei para Jesus ontem. Quando eu cheguei em casa para almoçar, a Dulcineia estava lá. Aí ela disse assim, sonhei que você estava morrendo afogado numa caixa d'água muito grande. E vim aqui, Fiquei impressionada, vim aqui, a sua mãe disse que você voltou para Jesus. Falei, voltei para Jesus ontem e quero me casar com você. Isso era dia 13 de maio. Nós nos casamos no dia 20 de E dezembro. ela topou? Nós nos casamos no dia 20 de dezembro daquele ano. Corajosa. Temos 46 anos de casados. Graças a Deus. Minha amiga, minha amigona mesmo. Uma coisa de Deus. Coisa totalmente. Não tem como explicar. É graça de Deus. Graça de Deus. Não é? Porque ela lhe esperou 6 anos. 6 anos. 6 anos. E também devia fazer parte do time que orava por você. Orava. A igreja, a Memorial orou por mim a vida toda. Todos eles, os diáconos. Irmão Abel, Mulim, irmão Aristides Mulim, irmão Ampliato, irmã Vital, meu irmão Eudóxio, Dona Albina, irmã Eternice, irmão Alcibiades, os diáconos, os líderes da igreja, a juventude. E eu acho legal que você lembra o nome de todo mundo. Todo mundo ama aquela gente toda. De vez em quando encontro com eles. Né? Meu Deus! Eu voltei a Memorial depois de ir para Campos para fazer casamento, algumas vezes. Né? Eu fui pastor da Memorial só 2 anos. Você foi pastor da igreja que te desligou. Essa é uma questão, assim, muito delicada. Porque aquela igreja da qual eu fui excluído um dia, né? Apesar da exclusão não ter sido assim o que a igreja queria, mas ela precisava me excluir. Eu fui pastor dessa igreja. Rapaz, Fui pastor dessa igreja. quando você fala isso, eu me lembro... isso não tem como não emocionar a gente. Mas eu lembro de um pastor na igreja de Eibe, lá em Santarém, que ele comprou, tinha um bêbado que ficava nas proximidades da igreja. Era músico. E ele compra um contrabaixo e diz, olha, eu vou batizar você e eu já comprei um contrabaixo para você. Você vai tocar na igreja. E até o dia que ele se converteu, entregou a vida para Jesus e tocou na igreja. Coisa Então, linda. eu acredito que você era um improvável. Sim, sim. Improvável. Mas aí, Weber, olha, para mim, o texto que tem relação com o meu chamado ministerial foi Jeremias, capítulo 1. É algo que Deus... Você foi o filho temporão. Sim. Então, assim, Satanás tinha um plano que era impedir que esses... Ele não era onisciente, ele não é onisciente. Não é onisciente. Mas ele tentou roubar e não deu certo. Não deu certo. Há um detalhe. Meus irmãos, pastor Levi e pastor Ezer, eles eram 3. Entre eles tinha o Eli. Lá na roça, em Cachoeiro Itapemirim, meu pai morava, minha família era daquela região. Papai veio para o Rio para servir a guerra, para ir à guerra. Acabou não indo, vendeu a terra lá
para os meninos estudarem. Mas lá ainda, em Cachoeiro, o Eli morreu com 12 anos. Mas ele que ia no cavalo para os cultos com o papai. Não era o Levi nem o Ezer, era o Eli. E o papai imaginava que o Eli Ia ser pastor. era um pastorzinho, ia ser um pastor. No dia que Eli morreu, diz a minha família que papai entrou para a mata e ficou 7 dias na mata. De luto. De luto. Porque ele ia para os cultos da noite, na lamparina, né? Na vela, sei lá o quê, com o papai, na garupa do papai, no cavalo. Era ele toda a noite. Não trocavam, uma noite era ele, a outra o Ezer, a outra o Levi. Ele é que ia. Sempre ele. Este que morreu, o papai ficou louco. E eu nasci. Quando eu nasci 12 anos depois, papai diz que era o filho que ia ser pastor. Só que eu nunca soube disso. Tem algumas coisas que A gente não que sabe, eles vivem que a gente né? não sabe. Então, eu, por aventura, fiz tudo para ir para o caminho torto e o Senhor não permitiu. Ah, mas não tem como Não ir. permitiu. Já era né? desígnio? Era desígnio. E aí você, depois disso, caminha para o ministério. Não, depois disso eu comecei a dar aula, casei, e do cinema dava aula também, eu dando muitas aulas e tal, querendo fazer direito, querendo ser promotor público e tal, mas em 80 comecei a cantar no Renascença, conjunto do maestro Valdenir Carvalho. Gravei 9 LPs, tem gente que nem sabe o que é LP, né? Porque é uma coisa tão antiga. Long play. Com o Valdenir de Carvalho. Com Valdenir Carvalho. E, num determinado momento, comecei a pregar no grupo. Ele convidava pastores, a maioria das vezes era o pastor Macéias, que pregava. Numa dessas vezes o pastor não pôde ir, eu preguei. E foi aniversário dos Sonoros, na primeira de Irajá, lá na igreja do João Emílio. Era o Falcão Sobrinho, o pastor, que veio a ser meu professor no seminário depois, né? Sim. E Falcão Sobrinho saiu porque... Professor de todos nós. né? O Renascença fazia a programação toda, o Macés faltou, o Valdenir falou, dá o seu testemunho e vamos embora. E a partir daquela noite ele falou, vai estudar a Bíblia porque você vai ser o pregador do conjunto. E eu comecei a estudar a Bíblia para pregar. Em janeiro de 81 houve um congresso da Juba Sulf, lá em Volta Redonda. E o Renascença foi convidado para cantar e o Eli Fernandes foi pregar. Uau! E Eli, um jovem, solteiro, bonitão, né? Pregador maravilhoso. Eu fiquei assim, olhando aquele homem pregar, e no final ele fez um apelo. Para o ministério. Para a consagração da vida para o ministério. E eu fui lá na frente. Isso em janeiro de 81. Mas eu estava fazendo direito. Você começou a fazer direito. Eu estava já passado para o 2º ano de direito. Não era ainda em semestres, de não. período. Era anual. Anual. Passei para o 2º ano. Aí fiquei pensando, né? Recebi essa chamada para o seminário, mas eu vou continuar fazendo direito. Em setembro de 82, aí passou 81 inteiro, setembro de 82 eu estava terminando o 3º ano. Eu peguei uma estafa depressiva aguda. Estava fazendo hora extra, dando muita aula, queria comprar um carro 0 quilômetro e já tinha 2 filhos e trabalhando feito um louco. Fiquei em pânico. Contraí isso. Fui parar num psiquiatra. E o psiquiatra disse... Aí eu já não andava, dirigir o meu carro, porque eu levei... Completamente debilitado. Completamente sem condições. Eu levei meus irmãos a voltar a estudar. Eles terminaram o curso de contabilidade, foram para o seminário, são pastores, né? Um advogado, o outro contador. E alguns jovens de Caxias, da minha cidade, que tinham parado de estudar. E um deles, um comerciante muito bem-sucedido, o Antônio. E Antônio tinha voltado a estudar, sabia que eu estava doente. Ele me carregava no carro dele. E nessa primeira consulta eu estava no carro do Antônio. E eu entrei para a consulta com a Dulcineia, que eu não conversava com uma pessoa sem ela. Ela não ficou me esperando na antessala. Eu fiquei de tal maneira, eu não conseguia conversar, acreditar que eu pudesse conversar com outra pessoa sem ela. Ela entrou para a consulta comigo. Dr. Samuel de Freitas, um general de exército reformado, psiquiatra, falou, professor,
o tratamento do senhor vai ter que ser um tratamento de sonoterapia. E para fazer esse tratamento, o senhor terá que trancar sua matrícula na faculdade. Falei, que é isso, doutor? Eu posso entrar de licença no colégio? O médico lá do INSS, da minha cidade, não sei o quê, meu ex-aluno, eu posso tirar 3 meses de licença, ficar 3 meses sem trabalhar para fazer o tratamento? Não, o tratamento é em 20 dias, mas só faço se o senhor trancar a matrícula na faculdade. Minha mulher bateu a mão assim na minha perna, por baixo da mesa, eu olhei, ela não está entendendo. Falei, o quê? Entendeu o quê? Seminário. Hã? Seminário. Você tem a chamada, rapaz. Olha, pastor, eu falei para o médico, tá bom, doutor, eu vou trancar a matrícula na faculdade. Nunca mais fiquei doente. E nunca mais voltou para o direito. Também, nunca mais voltei para o curso de direito também. Mas não tinha como voltar. Nunca mais. Aí fui para o seminário, uma alegria muito grande. Mas ainda fui para o seminário pensando que eu ia me preparar para continuar cantando no Renascença, até ficar velhinho, pregador do Renascença a vida toda. Pensei que o ministério fosse aquele, né? Mas pelo 3º ano, pastor Isaac Nunes Pinheiro era nosso professor de filosofia. Meu Deus, você cita o nome de todo mundo. Ele perguntou se eu tinha coragem de enfrentar o concílio. Eu falei, tenho. Aí fui fazer uma série de conferências na igreja dele. Perguntei se era para o quarteto. Não, sozinho. Aí eu falei, mas o quarteto tem agenda todo final de semana, pastor. Ele falou, não, mas eu sei que o Valdenir tem um coringa. O coringa era o Isimar, doutor Isimar, irmão do Josimar, que era o primeiro tenor. E era coringa mesmo, que o Isi só não cantava baixo. Mas de barítono a primeiro tenor, ele cantava todas. E era músico também. O que é interessante, quando você fala esses nomes todos, eles... O Isimar e Josimar, Pipo de Madureira. Exatamente. Caramba. E aí, falei com o Valdenir, ele substituiu, fui fazer a conferência lá na primeira do Realengo. Foi uma bênção. Ele escreveu uma carta para a igreja, memorial, dizendo que foi uma bênção e tal. E a igreja votou, pedi a minha consagração. Ele mandou uma carta para memorial, dizendo em Realengo tinha pedido a consagração. Eu fui para o concílio, fui consagrado, fui ajudá-lo. A ideia, ele era interino em Realengo, era pastor de Malé, que eu ficasse em Realengo no lugar dele. Mas o meu pastor foi para Resende, Central de Resende. Aceitou o convite de lá e me indicou para a igreja. Aí minha igreja me convidou, a igreja aqui, da qual eu havia sido excluído. Isso eu nunca conheci uma história de alguém que foi excluído. Tenho andado... Você ficou quantos anos em Duque de Caxias, como pastor? Na Memorial? Na Memorial. 2 anos e 2 meses. Então você, na verdade, aconteceu tudo em Campos, então? Eu fiquei da segunda de Campos 31 anos. 31 anos? Uhum. Então o ministério, vamos dizer assim, esse momento em que realmente Deus fluiu na sua vida, não que não tenha acontecido na Memorial de Duque de Caxias, mas você viveu o ápice do seu ministério sim, todo em Campos. Inclusive a liderança denominacional, eu já estava em Campos quando tudo começou a acontecer e se desenvolveu. Então, você é pastor de segunda, né? Morri pastor de segunda, pastor. Às vezes eu vou pregar numa primeira igreja de algum lugar, como é que o pastor tem coragem de convidar um pastor que não saiu, não deixou de ser pastor de segunda? Eu disse no seminário assim, olha, eu vou ser pastor de primeira, da primeira que aparecer. Mas a minha juventude, cedo, dizia para mim, pastor, é uma segundona de primeira. E eu acreditei. Mas e como é que foi essa jornada sua em Campos? Foi... Porque 31 anos, eu estou há 26. Mas assim, a gente não enxerga, a gente vai indo. Quando você olha para trás é que você percebe que passou. Quando eu tinha assim uma ideia de que eu não ficaria muito tempo numa igreja. Principalmente quando eu fiquei só 2 anos e meio na minha igreja, em Caxias, na Memorial. Mas era um interstício. Mas eu imaginava assim, 5 anos, 6 anos, outra igreja e etc. Não imaginava ficar tanto tempo. Eu me achava muito impaciente, muito acelerado com as coisas, cobrava muito das pessoas, achava que as pessoas não iam suportar, né? E que 5, 6 anos Deus ia me mudar de igreja e tal.
Mas fiquei lá 31 anos, pela graça do Quando eu Senhor. cheguei para cá, eu achava também que meu ministério duraria 4. Eu recebi uma palavra de que não duraria 1, mas eu falei, eu Uhum, acho que 4 anos. Eu cheguei aqui com 30 anos. Eu acho que eu cheguei muito jovem, uhum, mas muito jovem e imaturo. uhum, Embora 30 anos casado, a maturidade uhum, não era plena. uhum. E eu vivi uma realidade muito interessante. No meu primeiro ministério, eu era pastor auxiliar e presidente da convenção. Uhum. Um negócio surreal. Uhum. Sabe aquela É coisa? mesmo. Você está numa assembleia, alguém fala assim: ó, vou fazer uma indicação do seu nome. Aí eu falei, para quê? Eu falei, para vice. Eu falei, pode indicar. A probabilidade de eu ganhar é mínima. Uhum. Eu ganhei e um mês depois o presidente pediu exoneração. Ei, olha aí. Um É. ano de formato, Uhum. presidente de convenção. Coisa linda. Surreal. É verdade. Não, surreal, isso não existe. Aí vim para cá e essa experiência dessa imaturidade, ela foi, eu acho interessante que no meu caso, Deus foi me transicionando, foi trazendo maturidade, trazendo confronto, trazendo transformações internas Uhum. que vão reverberar e Uhum. reverberaram no ministério. Nós estamos compartilhando num programa que intitula-se Partilhando o pão. Partilhando o Pão, né? Eu gostaria de dizer a você que está conosco que o Senhor nunca tira o olhar de sobre nós. Não. As coisas me aconteceram, apóstolo, de tal maneira, muitas possibilidades de não voltar. Muitas possibilidades de nem ver acontecer a morte. Sim, você estaria completamente Por sedado. fim, nos últimos 2 anos, então, uma depressão tremenda de achar impossível até encontrar o caminho de volta. Então você está dizendo que você até queria internamente, mas não sabia como? Eu sempre dizia às pessoas que eu era crente. Claro que elas não acreditavam. Claro que elas não me viam como um crente. Mas eu lembro que teve um programa no Maracanã e eu fui. Billy Graham. Sim, eu também estava lá. E o negócio foi tão sério que na rampa a gente estava tão alegre e éramos todos afastados. E um policial veio perto da gente só para andar com a gente. Viu que a gente estava muito fora do comum, do padrão de quem estava chegando ali. Não era um jogo de futebol, era um culto. E a gente falou, a gente é crente. Crente, ele xingou um palavrão, né? Crente nada, tal. Mas eu dizia para todo mundo que eu era crente. Eu sabia que eu estava errado. Eu não tinha força para voltar. Não tinha motivo para estar fora. E não sabia Minha família como. era uma família estruturada, o amor dentro da minha casa era uma coisa real. A igreja me amava. A minha namoradinha de adolescente era da igreja. Não havia razão nenhuma para eu me desviar. Eu estava no Seminário do Sul uma tarde, assistindo ao futebol. Não joguei porque estava na biblioteca. Aí, quando eu saí da biblioteca, ainda estava terminando o jogo. Aí, o pessoal foi tomar banho, eu fiquei esperando para a gente jantar, fiquei olhando para aquela luzinha lá do Sumaré, que fica piscando lá na Sim. torre. Veio um menino de Curitiba, 18 anos no primeiro ano. Eu já trabalhava, era professor, ia para o seminário de carro, tal. Diferente do seminarista que está ali, né? Mantido pela igreja, uma oferta de uma igreja aqui, outra ali. Ele falou assim, Heber, paga o Todd para mim. E eu pagava mesmo. Quando ele saiu, eu dei o dinheiro a ele, que ele saiu para ir para a cantina, eu na esquina da calçada do seminário, olhando lá para o Sumaré, piscando, eu perguntei ao Senhor, por que é que eu não vim para cá no ano do Virgílio, com 18 anos? Né? Eu tinha consciência que eu tinha perdido aquele tempo todo. Deus falou comigo misericordiosamente, não é? Ao meu coração, à minha mente, naquela hora. Né? Eu não ouvi com o ouvido, né? Mas ouvi com a alma, No ouvi espírito. com o espírito. Se ele não tivesse permitido que eu passasse por onde eu passei, eu não seria o pastor que ele estava me forjando para ser.
Sim. E eu fui um pastor de juventude, fui pastor da Juberge, 6 anos. Pastor conselheiro da Juberge. Minha igreja, nos 3 ministérios, o crescimento a partir da juventude, em Campos, era um fenômeno. A gente pedia um membro em cada casa, um crente em cada casa, toda vigília de sexta-feira. E vinha jovem, por causa do grupo Rágios. E depois vinha a família. Primeiro a família perseguia, né? Porque a tradição muito grande, católica, em Campos. Campos e região, né? Principalmente as regiões mais interioranas de Campos. Um tradicionalismo católico muito forte. Então havia uma perseguição, mas de repente vinha a família toda. Então eu tive assim uma facilidade de fazer ministério com a juventude, porque eu sabia a pressão que o jovem sente para ir para o mundo. Eu soube, eu vivi isso. Não tinha motivo, não tinha uma razão, nenhum trauma, nenhuma briga, nenhuma discussão que justificasse discutir tanto com meu pai que eu abandonei a fé. Nada. Uma aventura, simplesmente. Fui laçado, né? O passarinheiro me pegou fácil. Mas o Senhor quebrou o laço do passarinheiro. Mas para que você tivesse essa leveza e esse cuidado, tem uma canção do Sérgio Pimenta que ele diz: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Você jamais conseguiria entender o coração daquele jovem se você não tivesse passado. Eu conheço um rapaz, um homem, né, que viveu a dependência química por muito tempo. Ele dizia para mim sempre assim: o senhor está falando isso porque o senhor nunca usou droga. Então eu dizia para ele: olha, embora eu nunca tenha usado droga, mas eu consigo entender. Ele falou: o senhor entende, mas o senhor não sabe. É verdade. Não sabe, você não consegue pensar, processar o pensamento como processa alguém que viveu na dependência. Que foi usuário, exatamente. Mas essa identificação, isso gerou para você a possibilidade de tocar a vida de muitas pessoas. Muitos jovens, muitos casamentos. Dizem, nos meus 2 últimos anos lá em Campos, foi uma preparação para a saída, né? Dizem que eu batizei mais de 4.000 pessoas. Nos 31 anos. Nos 31 anos. Fiz mais de 700 casamentos. O que eu tenho anotado foram 63 consagrações de pastores mesmo. Né? 63 pastores consagrados. Isso eu tenho anotado. Agora, casamento, batismo, nunca fui tão organizado assim. Mas era uma coisa muito fluente a juventude chegar à segunda igreja, não é? E aí vir a família ou casar na igreja, constituir família cristã a partir da conversão como jovem. Uau! Né? Então você viveu tudo isso intensamente? Tudo isso, intensamente. Graças a Deus. E como é que foi? No meio disso, eu lembro que em 98 você ganha uma eleição para deputado federal. Como foi conciliar isso naquele momento com a igreja? Eu não tinha uma consciência tão apurada, poderia-se dizer, como tenho hoje, da necessidade do cristão estar na política. Mas, por eu ser líder da denominação, cheguei em Campos, fui presidente da associação 2 anos, era o presidente da convenção, o pessoal de Campos sabia, presidente da ordem, o pessoal de Campos sabia. Então, um grupo político me convidou. E eu, repito, não havia uma consciência tão perfeitamente aperfeiçoada, apurada, mas eu disse para eles que eu só iria se a igreja me liberasse, porque eu não deixaria o ministério pastoral para concorrer a um mandato político. E aí eles disseram para mim: a gente fala com a igreja. Achei interessante. Mas ele era um moço assim, tão querido, né, na cidade, como prefeito, que eu falei: tá bom, eu vou falar e digo para eles que você quer falar. E ele foi. E a igreja permitiu que eu fosse candidato. E eu fui candidato, venci a eleição e fui, de fato, deputado, sendo pastor da segunda igreja. Olha, né? Deus é contigo. Eu tenho certeza disso, apóstolo, porque são coisas muito difíceis. Você
foi desligado da membresia de uma igreja e se tornou pastor dessa Pastor igreja. desta igreja, exatamente. Depois Deus te muda para uma outra cidade, Uhum. te dá um ministério, um expoente, um ministério pungente, Uhum. você tocando de verdade pela presença de Jesus a vida de tantas pessoas, Uhum. e essa igreja confia tanto no seu caráter que Uhum. permite que você ingresse na vida pública Uhum. permanecendo como pastor, Como pastor, titular. exatamente. E eu terminei o ministério na segunda igreja com 11 pessoas no ministério, 11 pastores auxiliares. Mas naquela época não tinha. Naquela época era ministro de música e ministro de educação religiosa. E um pastor mais antigo que era visitador. Então quando você está dizendo para mim que quando você termina os 31 anos, você tem um staff Comigo 12. que te daria condições de desenvolver a mesma, Uhum. mas com mais leveza, Sim, sim. porque você não estaria no dia a dia Exatamente. do ministério. Uhum. E como foi a experiência que te transiciona para hoje? Você está aposentado do ministério e pensar novamente, pensar novamente a possibilidade de ter um mandato. Exatamente aquela mesma visão que eu digo não tão aperfeiçoada, mas já tinha a visão de 98. A questão é que no parlamento, Câmara Federal e Senado, se o homem de bem, se o homem cristão, se um homem de fé, se um líder cristão não exercer o mandato, aquela cadeira que ele exerceria, que ele ocuparia, ela não vai ficar vazia. Espaços vazios são ocupados. Vai ser ocupada. E a gente não pode prever quem vai ocupá-la. Pode ser alguém sem a mínima vocação para representar gente. Pode ser alguém sem a mínima sensibilidade de conviver com gente. E eu só fui professor, pastor e tive um mandato de deputado federal. A minha vida foi sempre com gente. Eu creio que quem é do bem precisa estar na política. Porque é com gente do bem que se fará uma política saudável. É com gente que repudia a corrupção. É com gente com compromisso ético. É com gente com compromisso moral que se fará uma sociedade saudável, que se construirá uma sociedade saudável. A gente tem pouco dinheiro para a educação, a gente tem pouco dinheiro para a saúde, a gente tem pouco dinheiro para a segurança por causa da corrupção. Porque Sim. o Brasil é um país rico. Milionário. Tão rico que sempre levaram o ouro do Brasil desde a descoberta e ainda se acha ouro no Brasil. E quando as jazidas de ouro vão definhando, descobre-se no Brasil um tal de nióbio. Nós temos 94% das jazidas mundiais aqui no Brasil e a maior concentração na cidade de Araxá, em Minas Gerais. O Canadá tem 6%. 6%. Está tudo conosco, é caríssimo. Então o Brasil é um país rico. O Brasil é um país rico em biodiversidade amazônica. Um negócio fenomenal. O mundo depende da Amazônia e a Amazônia é nossa. Mas, apóstolo, eu ousaria dizer que o Brasil é um país rico do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo bom. Sim. Antigamente dizia-se que é o país do futebol. Não tem nada demais ser o país do futebol. É um país alegre. Ah, o país do futebol é o país do samba. É, o país do samba. Samba também é alegria. Hoje diz-se, com todo respeito, é o país do futebol, é o país do samba e é o país da religião. Sim. É um país religioso. Esse povo é bom. É um povo trabalhador. O Brasil é um país cristão. É o maior país cristão do mundo. Sim. É um povo bom, não merece uma política tão inconsequente, não é? Não merece uma economia tão mal administrada a ponto de termos chegado a 14% de desempregados. Hoje eu ouvi de manhã, cedinho, quando vinha para cá, parei numa
parada de estrada, né, da estrada, numa lanchonete, para tomar um café, e a televisão estava ligada no noticiário. Estamos com 9,4%. Já recuperamos 5% do emprego formal. É porque há possibilidade. É porque tem jeito, não é? E eu acredito no Brasil e quero ajudar a recuperar o Brasil. Poderia aproveitar esse tempo de aposentado agora que estou, e minha mulher também, para a gente sequestrar nossos netos e passear mais com eles, né? Mas ainda me incomoda essa situação toda e ainda me encontro em condições de representar o povo, principalmente o povo que é do bem, o povo que é família, o povo que luta por liberdade religiosa, né? Eu quero representar essa gente. Mas o que eu acho interessante quando você fala é essa necessidade que nós temos de ocupar esse espaço, que por muitos anos nós simplesmente deixamos correr frouxo. Nós não nos importamos. Porque nós não foi, eu sou da década, sou de 66, eu não sou um menino, não estou ainda no ancianato, mas estou caminhando para lá. Mas assim, quando se falava disso, era algo vexatório. As pessoas diziam, mas você vai se envolver com isso? Mas hoje a gente percebe que foi essa nossa ausência que fez com que as coisas fossem tão longe. Chegássemos ao ponto que chegamos. Sim, sim. Eu diria, apóstolo, eu usaria um detalhe sociológico para traduzir essa verdade. Houve um tempo em que o povo evangélico era considerado assim, Bíblia. É um Bíblia. É um Bíblia. É um Bíblia. Eu lembro desse tempo, eu era criança. Eu ouvia, fulano é Bíblia. Havia assim um desdém. Mas as pessoas foram descobrindo que o evangelho é a verdade. E desejando a verdade. E Jesus Cristo, que é a verdade, está batendo a porta de todo mundo. Eis que estou à porta e bato. Então nós começamos a batizar pessoas com qualificação profissional. E as igrejas hoje estão cheias de empresários, de advogados, de professores, de pessoas de médicos, tem motoristas, carpinteiros, todas as categorias profissionais e sociais estão na igreja hoje. Logo, a política precisa ter representantes dessas pessoas. Sim, que pensam como elas que pensam não tão e somente que defendem o que elas são defendem. evangélicas ou são cristãs, vamos dizer assim, mas têm qualidade profissional e pensa o Brasil de uma forma com ousadia, uma nação bem-sucedida, uma nação que é rica e que o seu povo precisa experimentar essa riqueza. Uma nação que é rica, um país que é rico, aliás, e uma república que precisa ser rica também. Rica de caráter, rica de ética, rica de moral, rica de preceitos sociais, não é? Então, há de haver bons representantes da política também, não é? Não se pode mais olhar para a política como lugar que é para pessoas que não... Aventureiras. Não vou me envolver com a política é lugar de aventureiro. Não, nada disso. A política é a melhor ferramenta que se tem para servir ao próximo. Sim. A gente não pode abrir mão desta ferramenta que é o mandato político. É uma ferramenta excelente, maravilhosa, de serviço, não é? De cumprimento de missão, de desempenho de serviço. Então, é por olhar assim e entender assim, não é? Que, estando aposentado, né, estou ainda com ardor político e muito feliz por estar no processo. E eu acho que é interessante que você não, quando você fala do ardor, mas o seu coração, você me disse algum tempo atrás, que você está pregando mais do que pregava quando estava no ministério, quando estava com cajado. Olha o que aconteceu mês passado. Mês passado, eu preguei na
quarta-feira, no aniversário de um colega em Duque de Caxias. Edinaldo Guedes, fez 25 anos de ministério, lá no Campos Elíseos. Na quinta-feira, era feriado, eu fui lá numa tal de Ilha de Guaratiba, no aniversário da filha do Fernandinho, filha mais nova. Eu consagrei, né? Quando nasceu, fiz a consagração dela. E agora está fazendo 15 anos, fui convidado para estar lá, para fazer uma nova consagração. Na sexta-feira fui pregar na Palhada, lá em Nova Iguaçu. No sábado fui pregar no Peró, em Cabo Frio. No domingo de manhã preguei na Primeira de Madureira, lá no pastor José Paulo. Você pregou na minha terra. Em Madureira. Eu nasci, fui batizado, casei e fui ordenado na Fui PIB de pregar na Madureira. igreja, sabe quem eu vi lá? Heloísa, cantou comigo no Heloísa. Renascença. Estava lá. Né? E no domingo à noite preguei no Lins, na igreja do Ailton Desidério, que foi meu colega de turma. Então foi de quarta a domingo à noite, pastor. Ininterruptamente. É assim que estamos. Neste final de semana que passou, eu preguei sábado de manhã, na minha ordem, lá em Campos. À noite, preguei em Aperibé. No domingo de manhã, preguei no Radical. Né? E preguei domingo à noite também. Ou seja, você pregou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Manhã e noite. 6 vezes. 6 vezes. Eu não preguei na quarta, porque quem pregou foi o pastor Eduardo. E preguei só domingo à noite. Dei aula domingo de manhã. Eu não me lembro de quando estava no ministério tivesse pregado assim, né, em 72 horas, 6 vezes. Caramba. Graças a Deus. Mas há um detalhe. Papai foi diácono a vida toda, pregador leigo. Morreu com 94 anos, pregou até 93. A última mensagem que ele pregou foi numa virada de ano na igreja do meu irmão, pastor Ezer. Meu irmão, pastor Levi, 10 dias antes de morrer, eu o visitei com todo o meu ministério. 12 pessoas. Lá em Sumidouro. Estava jubilado? Estava... Não, ele teve uma doença degenerativa chamada ELA. Isquemia lateral. Que afeta a musculatura, não é isso? Perde todo o músculo, né? Sim. Armiatrófica. Perde musculatura toda, mas não perdia a consciência. Então, faltando 10 dias... A pra ele mente falecer. dele perfeita. Plenamente lúcida. Chegamos lá e a minha cunhada foi fazer café e tal, e invadimos a sala dele, e ele começou a pedir para cantar o hino tal, o corinho tal. O hino falava o número do hino do cantor cristão. E estamos cantando e tal, de repente ele chama a esposa e fala assim: agora lê Isaías 55. Pastor Haroldo, meu ministro de família, pegou o celular, abriu, leu Isaías 55. Levi falou 25 minutos sobre Isaías 55. No lugar do espinheiro crescerá o cipreste, no lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para a glória do Senhor. Mas que coisa linda! Eu, de fato, fui jubilado há 2 anos e meio, mas pedi ao Senhor para pregar até o fim. Nessa semana que eu preguei tão intensamente, eu falei: Senhor, vai ser o fim. Devagar, Senhor. Nós temos pregado muito, graças a Deus. Né? Isso tem sido uma experiência boa, porque Maravilhosa. Essa pegada que você está vivendo como um pré-candidato está te dando a possibilidade de conectar-se com pessoas de toda a sua vida. Sem dúvida. E isso demonstra... É como se você estivesse vendo a colheita da sua vida. Porque a sua vida, como um ministro do Evangelho ao longo de todos esses anos, tocou a vida de centenas de pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito legal, porque essa sua ousadia de, nesse momento, se expor, porque é uma exposição, sem dúvida, total. Mas é uma consciência, ou seja, há uma inteira ou uma firme convicção de um propósito. Senão você não estaria nessa pegada. Não. Não estaria. Não estaria. Os anos já passaram muitos. Sim, né? Sim. Mas eu vejo, Heber, que é isso que nos move. Exato, é a pegada que o irmão falou. É- essa convicção. É essa uma coisa... convicção, porque a gente não consegue se mover se a gente não tiver essa convicção. E
E quando você ora para que você pregue até o final, no sentido de que eu acho que Deus, eu espero que eu consiga chegar na mesma posição que você chegou e, e poder viver esse tempo. Porque o ministério ele é muito desgastante, mas ao mesmo tempo, talvez quem não é um ministro do evangelho não consegue entender a alegria que é você ver uma pessoa que estava longe voltar, uma pessoa por quem você orou e você vê-la sendo dedicada e você perceber a transformação na vida das pessoas. Sem dúvida. Isso enche a gente de motivação, isso renova, isso refloresce o jardim. Eu ouvi de um irmão, há pouco tempo, ele disse, eu era um moleque, mas com o Senhor eu aprendi a ser homem. Rapaz, quando o cara falou aquilo, eu quase explodi. Porque é vida de verdade. É vida na vida, né? O ministério é vida, sabe? Eu tenho essa convicção. É lógico que a gente passa por muitas dores, mas passaria como professor, passaria como médico, como carpinteiro. Sem Em dúvida. qualquer área da nossa vida, nós seríamos feridos, poderíamos ferir alguém, mas eu acredito que você pode ver e testemunhar pessoas tendo a sua vida transformada. Exato. Isso é fenomenal. Isso renova, isso enche de alegria. E a alegria mexe com as células, né? Substancializa as células, a gente renova e se motiva para continuar. Sim, né? sim. Se motiva. Alegria é fundamental, né? É muito Alegria, bom. alegria é liberdade, né? Eu vejo você, hoje a gente já se conhece há algum tempo, nós já tivemos juntos em alguns momentos, mas me dá uma perspectiva de continuar crendo. Sabe, porque você está me mostrando que o ministério ele tem um sentido que não acaba quando você deixa aquela igreja, que foi a última. Mas você vai continuar sendo o ministro do evangelho onde você estiver. É fundamental que seja assim, não é? Porque a gente descobre que o Senhor está conosco enquanto a gente se dispõe a servi-lo. Sim. Não é? A partir do momento em que eu aproveitasse a oportunidade de estar jubilado, estar aposentado, para ficar sem fazer nada, não é? Eu acho que o Senhor me preservaria a vida e mais nada. Mas a partir do momento em que eu estou disposto e disponível, disposto por capacitação dada por Ele mesmo, Sim. e disponível a fazer alguma coisa que está plenamente correlata ao ministério, porque eu quero representar o reino de Deus mesmo. Eu vejo, eu estou lembrando aqui, eu estou ouvindo você, eu estou pensando, você, perto do Lauren, está novo. Ele está com mais de 84, 86. Eu só não sei, ele de vez em quando ele viaja, mas ele continua motivando gerações. Sabe, assim, o corpo não é um corpo de um jovem, mas na mente há uma atividade intensa de manifestação do reino, de ver o reino avançando e ver o reino tomando os 7 montes, ver o reino invadindo todas as áreas e influenciando e tocando a vida de pessoas. E Jocum continua sendo um despertamento para jovens. Sim. Conquanto haja maduros naquele ministério também, diga-se de passagem, grande ministério missionário, o despertamento é para jovens. Sim. E ele do alto dos seus 80 e tantos anos, continua mantendo isso, né? Mantendo isso, é verdade. E Deus, eu acho assim, soprando na vela, através da vida dele, a vida de a vela de tantos barcos. É verdade. Então, olha, eu fico muito feliz de ter esse bate-papo com você. E eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você desse uma palavra, o que me chamou muito a atenção. Fala para aquele jovem estudar. Dá uma palavra, porque essa pegada que você tocou aqui, eu fiz os meus irmãos estudarem, eu fiz... Isso marcou muito. Eu acho que isso faz muita diferença. Há uma palavra, há um convite do Senhor Jesus que diz exatamente isso. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes a gente cansa cedo. Meus 2 irmãos, eles tinham parado de estudar no 2º ano de contabilidade. E este amigo, conquanto já um grande empresário, ele só fez o 1º ano do curso científico. E meu irmão, pastor Ezer, se tornou advogado e pastor. Levi fez contabilidade e pastor, seminário. E o Antônio se tornou um grande advogado. Adultos. Adultos, casados, né? E se você está cansado e cansou cedo, olha para Jesus. O ministério de Jesus foi só de 3 anos, mas é um ministério que se prolonga há 2000 anos. Você ainda tem muita estrada, você ainda tem muito a conquistar, ainda pode conquistar muito. Volta para o caminho. Invista em você, acredite em você. Estude se preciso for, trabalhe se preciso for, sonhe com a sua família, sonhe em constituir a sua família. Deus proverá. Ele é o grande provedor e está muito afim de tratar com você, como tratou comigo, quando eu era aquele ripongão lá, né? Esperando chegar a outra sexta-feira à noite, né? Para não fazer nada, para ficar naquela mesma vida que não fazia sentido. Foram 8 anos, né? E ele foi lá me buscar e eu percebi, não deixa de perceber. Pode ser que ele esteja te chamando agora. É para uma vida abundante. Ele mesmo declarou, né? O ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uau. Atente para Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Ele é a vida. E é Ele quem pode todas as coisas, inclusive as que você está pensando nesta hora que estão fazendo falta a você. É Ele quem quer prover na sua vida e pode prover na sua vida. Que Deus te abençoe muito. Uau. Heber, muito obrigado por esse tempo. Olha ali, ó, quando você olha para aquele relógio ali, você vê como é que o tempo, ele voa. Olha, 1 hora. É, a gente está aqui há 1 hora e eu acho que assim, você tem papo para a gente ir mais uma. Mas foi uma oportunidade muito rica, apóstolo. Eu Agradeço acho que Deus está nos abençoando muito. Eu Amém. quero te agradecer. E eu esqueci de pedir a você, olha aí, me segue nas minhas redes sociais, se inscreva nesse canal. É muito importante a sua inscrição. Eu quero contar com a sua bênção. Compartilhe. Se isso edificou a sua vida, compartilhe com quantas pessoas você puder compartilhar, porque eu tenho certeza que o que você ouviu aqui vai tocar muitas pessoas. Amém? Heber, me dá a mão aqui. Amém. Nós vamos orar. Amém. Papai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. Amém. Nós sempre terminamos orando e de mãos dadas, porque a vida contigo é partilhar o pão. Muito obrigado pelo teu pão, que gera provisão, gera propósito, gera identidade, gera tudo aquilo que tem sustentado as nossas vidas. Amém. Até hoje. Muito obrigado pela vida do Heber, que o Senhor o conduza nesse caminho para a glória do teu nome. Amém. 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 Obrigado, Heber. Eu que agradeço. Até a próxima segunda, hein? Vem que tem mais.